Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Silvia Tominaga, sou professora de língua portuguesa do curso Exatas e estou aqui para dar dicas para você que vai fazer a próxima prova do Enem. A nossa dica de hoje, muito quente, é sobre a nossa habilidade 19 da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Vamos às dicas? Nós vamos falar sobre funções da linguagem, sim, recorrente nas provas de linguagens e códigos. Sempre há uma questão falando sobre esse assunto e nós hoje vamos falar delas. A nossa primeira função da linguagem, uma das que mais cai na prova, é a função conativa, também conhecida como função apelativa da linguagem. Ela é centrada no receptor. E como é que eu vou fazer, professora, para reconhecer a função conativa? Estejam atentos a alguns indícios. Uso de verbos no imperativo, uso de pronomes como tu e você, presença de vocativo. Esses são indícios ótimos de que sim, você tem função conativa da linguagem. E se eu fosse pensar em algumas palavras-chave para ela, seriam convencer, persuadir. Então fiquem atentos nos itens se essas palavras não aparecem. Provavelmente esta será a questão correta. Em que gêneros textuais eu vou encontrar esse tipo de função? No texto publicitário, nos textos instrucionais, nas campanhas educativas. Então fiquem espertos. Essa função aparece com uma certa frequência e você não vai errar mais. A nossa próxima função é a função emotiva ou expressiva da linguagem. Ela é centrada no emissor, no eu. Como é que eu vou fazer para reconhecer a função emotiva? Preste atenção ao emprego dos verbos em primeira pessoa. Atenção também aos pronomes em primeira pessoa. Reparem nas interjeições e nas expressões que exprimem emoção. Como, por exemplo, que saco. Apesar de não termos o eu, sim, isso é exemplo de função emotiva da linguagem. E se eu fosse escolher algumas palavras-chave para esse tipo de função, eu escolheria confessar, desabafar. Em que gêneros textuais essa função vai aparecer? Em memórias, num diário. É muito comum também em textos poéticos, em poemas. A nossa próxima função, metalinguística, ela, por sua vez, se centra no código. Como assim, professora? Como é que eu vou fazer para identificar a função metalinguística? Atenção ao seguinte ponto. Quando o código linguístico ou extralinguístico começa a explicar a si mesmo, por exemplo, um poema falando sobre o próprio fazer poético. Reparem que essa função da linguagem também é comum. Ela vai aparecer por meio de definições, de conceitos. Então, eu escolheria palavras-chave do tipo definir, conceituar. Em que gênero textual, em que tipo de texto essa função vai aparecer? Em definições do dicionário, em poemas. O poema metalinguístico é o poema que fala sobre o próprio fazer poético. A publicidade que faz publicidade, o make-off de um filme. Essa função da linguagem é muito presente na prova, então fica a dica, estudem metalinguagem. A próxima é a função referencial, ou também chamada de denotativa. Ela se centra no assunto. E como é que eu vou fazer, professora, para reconhecer a função referencial da linguagem? Olhe primeiro os verbos. Os verbos vão aparecer predominantemente no modo indicativo.
Podem aparecer também no modo subjuntivo, hein? Atenção à objetividade, à busca pela clareza. E, é claro, gente, a predileção pela norma culta da língua. A ideia aqui é informar, é dissertar. Ela vai ser a função preferida de que gêneros textuais? Da notícia, dos textos científicos, da reportagem e, sim, da sua redação na prova do Enem. O seu objetivo lá vai ser tentar argumentar, mas você vai empregar a função referencial para isso. Reparem que o seu texto também tem que ser escrito na norma culta, hein? Não posso esquecer, nada de gírias. Eu aqui posso usar gírias, você lá não pode, porque senão você vai ter a sua nota diminuída. A próxima função é a nossa função fática. Ela se centra no canal. E sim, gente, dificilmente ela vai predominar num texto. Muito complicado pensar na função fática predominando. Mas como é que eu posso fazer para reconhecê-la? Por meio de saudações, de expressões de saudação e de despedida. Oi, quando você fala um bom dia, às vezes o seu bom dia tem função fática. Eu também posso usar expressões que testam se o canal ainda está aberto, se ele está funcionando, se existe continuidade na comunicação. Expressões como beleza. Eu pergunto para vocês, beleza? Espero que sim, haja uma reação de vocês confirmando que a comunicação está acontecendo. Palavras-chave, eu pensaria em conectar, testar se a comunicação está acontecendo. Quando que vocês vão encontrar? Em que tipo de texto? Em diálogos, de modo geral, na tentativa de abrir, de encerrar, de testar se a comunicação está acontecendo, ok? Então, fiquem atentos à função fática. E não menos importante, nós vamos à função poética. Sim, essa aqui está centrada na mensagem. A ideia aqui não é o que se diz, mas o como se diz. E como é que eu vou fazer para reconhecer? Nós vamos reconhecer observando se há presença de figuras de linguagem, se há uma preocupação com a sonoridade, com o ritmo, com o jogo de ideias, se a linguagem é criativa. Observem que esta aqui se opõe à função referencial. Se lá na referencial nós buscamos objetividade, aqui não. Quanto mais criativa, melhor será. A palavra-chave é recriar. Em que tipo de texto nós vamos encontrar? Obviamente, gente, nos textos literários, mas nada impede de eu encontrar a função poética em provérbios e mesmo na publicidade. Bom, nós falamos de todas as funções da linguagem aqui e espero que vocês tenham aprendido sucesso na prova. As funções da linguagem sempre vão cair na prova e vocês vão com certeza se dar muito bem com essas dicas. Um grande beijo e até mais!